dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou, né, o nosso abençoado domingo, né, para honra e glória do Senhor. Chegou o nosso abençoado domingo. Estamos aqui para quê? Para levar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações, né, e agradecer ao Senhor essa semana que o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos capacitou para estar até aqui, né? Graças te damos, Senhor, por tudo, né? Meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor, né? Irmãos, eu tô deixando aqui a palavra, a live, eu tô deixando a palavra um dia sim, um dia não. Por quê? Porque eu estou de plantão, por exemplo, hoje eu folgo, amanhã eu estou de plantão, né? E logo o que o Senhor planejar, eu estarei fazendo, né? Aquilo que for da vontade do Senhor. O que eu não posso é parar, o que eu não posso é estagnar, né? Eu tenho que continuar primeiramente fazendo a obra de Deus, né? Lá no meu trabalho também eu tenho a possibilidade, né, de ler a palavra. Geralmente tem lugares que a gente não pode, né, e a gente já tem a palavra gravada no nosso coração, mas lá também eu tenho a oportunidade de ler. Então, não importa, né? Leia a palavra do Senhor, procure entender aquilo que o Senhor diz a você. Às vezes você está ali tentando algo que Deus já te falou há muito tempo, que não adianta, que não vai para frente, que não tem jeito. Aí as pessoas coloca a culpa no Satanás, coloca a culpa no outro, coloca a culpa não sei quem, mas não vê que é ele mesmo que tem que entender que está faltando algo, é nele mesmo, né? É ele mesmo, e Deus está ali mostrando todas as situações, Deus está ali mostrando, mas ele não quer acreditar, ele não quer aceitar, né? Então aí causa o quê? Muitas dores, muito sofrimento, anda em círculo, né? E não enxerga a vontade do nosso Pai, né? Irmãos, quando eu estou na ministração da live, eu não respondo mensagem, nem atendo o telefone. Então, por favor, tem alguém me ligando, me mandando mensagem, por favor, espere um pouquinho, que eu vou dar atenção e vou responder qualquer pergunta, vou orar junto, tá bom? Porque nesse momento é o momento nosso com Deus, né? Vamos orar então para iniciar a nossa live aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, guarda os meus olhos, que são a candeia do meu corpo, guarda minha boca, minha língua, guarde a minha garganta, guarde o meu coração, proteja, Senhor, o meu coração, guarde o meu corpo, o meu espírito, guarda minha alma, Senhor, e todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor, né? Eu sou imagem, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar, que vigiar, né? Se nós fizermos alguma coisa para maltratar o nosso corpo, nós estamos maltratando o templo do Espírito Santo. Então nós temos que vigiar, né? Tomar cuidado, o que nós estamos fazendo, não é verdade? Cuidando de nós, da nossa saúde, né? E tudo isso mais, não é verdade? Irmãos, hoje a palavra veio abençoada, né? Para a honra e glória do Senhor. Desde ontem o Senhor está falando comigo sobre o amor, né? Mas não é lá em 1 Coríntios 13, não. Jesus está falando de uma forma diferente em outro versículo, né? Sobre o amor, né? O amor, né? Que nós temos esse amor por Deus, por fazer a vontade do Senhor em nossa vida, por fazer as obras que o Senhor coloca em nossas mãos, por amor a Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ali para morrer por nós, e que esse amor nunca morra em nós. Quando nós estivermos passando luta, quando nós estivermos passando dificuldade, né? Quando nós se sentimos abandonado, fraco, nós esquecemos o tanto que o Senhor nos ama e continua nos amando. Nós não estamos sozinhos, né? A palavra diz: não temas, eu estou contigo, eu seguro nas tuas mãos.
A palavra também diz que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Já tinha algo em nossa vida, né? E essas situações que acontecem, tudo bem, tá tudo bem, né? Não é errado nós sentirmos fraqueza, tristeza, né? A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas que o Senhor venceu e nós vamos vencer junto com o Senhor. A palavra também diz que quando pensamos que somos fracos, aí somos fortes em Cristo Jesus, porque é o Senhor que cuida de nós. É por esse amor, irmãos, né? É por esse amor que nós temos que pensar que nós estamos aqui. Que o Senhor está nos dando a oportunidade todos os dias de avançar, de levantar, de caminhar, de prosseguir, mesmo em meio às dificuldades, né? E eu estava ali, o Senhor me apresentou um louvor da Laura, depois eu vou estar postando ele aí pra gente ouvir. E ali eu vi um texto que me chamou muita atenção, porque eu lembro da minha conversão, como que foi, né? Foi uma coisa maravilhosa na minha vida, foi a melhor escolha que eu fiz, né? E eu escrevi aqui no cabeçalho, amar o amor de Deus por nós, né? E aí a gente passa a lembrar como Jesus nos resgatou, como Jesus cuida de nós até hoje, nos tirou ali do pecado, do laço, do passarinheiro até hoje, por amor a nós. Não tem como encontrar Jesus e ser a mesma pessoa. Essa frase ecoa em mim e talvez também ecoa em você. Porque a verdade é essa: ninguém encontra Jesus e continua o mesmo. Ninguém encontra Jesus e continua o mesmo, irmãos. Há uma mudança em nós. Toda vez que me deparo com o olhar do Senhor sobre mim, né? Com a sua presença, com a sua graça, eu sou transformado. Jesus não apenas passa por nós, o Senhor nos invade, nos cura, nos move, né? O Senhor nos move, né? E onde o Senhor toca, nada permanece igual, né? Sem o Senhor somos só pedaços de nós mesmos, pedaços de nós mesmos sem o Senhor. Com o Senhor encontramos plenitude, identidade. Nós encontramos nossa plenitude, nossa identidade, né? Propósito e um amor que não cabe em palavras. É um amor, irmãos, que não cabe em palavras. Esse é a diferença. Não é sobre religião. É sobre um encontro real com o Salvador. Oh, aleluia! E quem encontra nunca mais volta a ser o mesmo. Nunca mais, irmãos. Nunca mais volta a ser a mesma pessoa quem tem esse encontro com Deus. Você também sabe a diferença de quem era antes de Jesus. Você sabe quem era você antes de Jesus? Né? Eu vejo testemunho de pessoas. Eu vi testemunho de um homem lá no Verbo da Vida em Cuiabá. E ele foi para Jesus depois de uma certa idade. Ele estava doente, ele perdeu a família, ele perdeu tudo. Mas ele achou Jesus. Ali as pessoas apoiaram ele. Jesus curou ele de um câncer. Jesus deu uma nova identidade a ele. Se você vê aquele senhor, Jesus constituiu a família dele. Hoje ele tem uma família, esposa, tudo. Se você vê aquele senhor trabalhando na obra de Deus, você vê tamanha transformação Jesus fez na vida dele. Ele é outra pessoa,
né? Então você lembra, você também sabe a diferença de quem era antes de Jesus. A Bíblia fala sobre o amor de Deus como um amor incondicional. Sabe que é incondicional? Que é uma fonte de conforto e esperança. O amor de Deus é um conceito central nas concepções, né? Monoteístas, né? De Deus, né? Aí nós fomos lá buscar um versículo que pudesse nos falar como é esse amor nosso com Deus, verdadeiramente, né? O versículo da Bíblia fala sobre o amor de Deus. Vamos lá em Romanos 5:8. Tá ali para trás um pouquinho. Espera aí, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Em Romanos aqui 5. Eu ainda tô sem mesa, né, irmãos, para mim tá gravando a palavra, mas isso não é um motivo para mim não fazer, né? 5:8 tá aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, irmãos. Nós ainda éramos pecadores, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus tem provado o amor de muitos, né? Como está o seu amor com Deus, né? Quando nós lemos Coríntios, lá em 1 Coríntios 13, fala que o amor, fala aqui que é o amor, né? O amor não é, o amor é calmo, o amor é pacífico, o amor não é julgador, o amor não é orgulhoso. Mas isso muitas pessoas falam de amor entre um homem e uma mulher. Não, é como nós estamos amando a Deus nessa vida, como nós estamos provando, como que Deus está provando esse amor em nós. É isso, né? Quando nós renunciamos, quando nós fazemos a vontade e obedecemos, quando nós pensamos no outro, né? Na felicidade do outro, quando nós queremos o bem da pessoa sem olhar quem, né? É esse amor que Deus prova em nós. Porque não adianta eu falar que eu amo Jesus e eu não estou, né, provando esse amor. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, que é o amor, né? Mas aqui na minha Bíblia fala caridade. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta em indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão iniquilados. O que está acontecendo hoje, né? Mas Deus continua provando o nosso amor por Ele, né? Sobre os dias a dia da nossa vida, sobre as nossas decisões, né? Esse amor volta ao primeiro amor, que lá nós lembramos quem era nós antes de Jesus, né? E quem nós somos hoje, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, né? Em que Cristo morreu por nós, né? Sendo nós ainda pecadores, Ele mesmo assim ainda morreu por nós. Que amor é esse? E agora como nós estamos provando esse amor, né? Vamos ler lá em João 1:46. Em João 11, quer dizer 11, aqui diz:
a ressurreição de Lázaro, né? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão, Lázaro estava enfermo, Lázaro estava doente, né? Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Está vendo aqui ela falar tu amas? Você está vendo aqui ela falar de amor? Escute bem essa mensagem para que você possa entender que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Jesus chegou lá já no 4º dia, né? Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Ele já tinha estado lá, né? Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar-se para lá. Os judeus lá queriam apedrejar Jesus, mas Jesus ia tornar no mesmo lugar. E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Diz para eles: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus já falava sobre a gente andar na noite, né? Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, olha a palavra aqui, amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha que palavra poderosa, irmãos. Jesus falando. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Tudo eles faziam pergunta, né? Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto? E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Oh, aleluia! E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos-nos também para morrermos com ele? Olha só o que ele falou para Jesus, né? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui meu irmão, não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedisse a Deus, Deus te concederá. Olha ela falando, né? E aí, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar
na ressurreição dos últimos dias. Ela entendeu que ele ia ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Então a Bíblia continua falando. E quando Jesus vier, todos os mortos vão ressuscitar, né, para o julgamento. E aqui continua falando. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, glória a Deus. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glórias a Deus, aleluia, irmãos. Que amor é esse? E essa palavra falou também aqui sobre o que? Um amigo. Um amigo. Lázaro era amigo de Jesus. E essa palavra também falou que quando Marta, ela disse aqui que tu amas, aqui ó, pois suas irmãs, o Senhor eis que está enfermo, aquele que tu amas. Então, em nenhum momento ela falou, mesmo que acontecer qualquer coisa na sua vida, em nenhum momento Deus vai deixar de te amar. Os seus problemas não podem ser maior do que o amor de Deus na sua vida. A situação na sua vida não pode ser maior do que o amor de Deus na sua vida. E ela disse essa palavra aqui, irmãos. Eu fico aqui impactada com essa palavra que ela disse, né? Glórias a Deus, aleluia. Outra palavra que me impacta sempre. Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe: sim, Senhor, creio, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, irmãos, escute bem essa palavra, deixa essa palavra entrar na sua mente, ouça, deixa ela descer no seu coração, grave essa palavra, né? Quando o meu cunhado faleceu, eu escrevi esse versículo lá na folha. Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque se nós cremos em Deus, Deus preparou para nós também, Jesus, a salvação. Nós vamos morrer, mas nós vamos estar lá no céu celestial. Eu creio na palavra que o Senhor diz aqui. E ele também diz que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Credes tu? Então ele falou uma coisa aqui, ó, que vive, você marcou aqui, vive, porque lá no primeiro ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele falou aqui morto, falou morto, viverá. Jesus pode ressuscitar também. Se for da vontade do Senhor, ele ressuscita. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Lázaro já estava sendo velado, né? E ele ressuscitou Lázaro. Mas a palavra forte também nesse versículo fala de crermos. Aonde está a nossa fé em Deus? Que vem com esse amor, né? Que vem com esse amor que fala aqui, ó. Em Coríntios 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior deste é o amor. Olha, é o amor. Tem uma passagem na Bíblia também que fala daquele rapaz que havia uma enfermidade. E Jesus passou ali, né? Se eu não me engano, é em Cafarnaum, que era a cidade. E aí juntou aquela multidão, que aonde Jesus ia, a multidão ia atrás de Jesus.
Jesus não precisava falar. Aí eles abriram o teto, né? Eles abriram o teto e deixou com que Jesus descesse. Levar café. Achou que Jesus estava ali, eles abriram, era um amigo, e eles abriram o teto e foram e trouxe Jesus. Até aquele moço, porque ele não podia ir, ele estava numa cama, há não sei quantos anos ele era entrevado. E aí Jesus desceu, e desceram ele por aquele buraco. Eles eram o quê? Amigo. E o que tinha? Amor, irmãos, amor. E Jesus curou aquele homem e disse a ele, né? Vá, né? Levante os teus. Primeira coisa que Jesus falou para ele: os teus pecados estão perdoados. Levanta e vá. Mas ali teve duas coisas, como Jesus falou de Lázaro, como ela falou de Lázaro, como ela disse de Lázaro aqui. Ela disse de Lázaro. Ela disse aqui, mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Será que Jesus não amava Lázaro? Será que Jesus não amava esse homem? Será que aquele amigo, também aqueles amigos? Assim como Jesus falava que Lázaro, ele amava Marta, Jesus amava Marta e a sua irmã, e Lázaro, né? Glórias a Deus, aleluia. Jesus nos ama, irmão. Está na palavra, né? E o que nós estamos fazendo, né? Com esse amor que transmite por nós todos os dias. Que Jesus transmite esse amor por nós todos os dias, né? Mesmo nós sendo falho, fraco e pecador, mesmo nós não merecemos. E aí, nós achamos que o outro não merece esse amor também? Nós não demonstramos esse amor de Jesus? E essa é a palavra de hoje para a nossa reflexão. Porque quando nós conhecemos o amor de Jesus, nós nunca mais seremos o mesmo. Nós somos transformados. A palavra também fala dessa transformação, né? Nós somos transformado de dentro para fora. Nós transparecemos aonde nós formos esse amor de Jesus, né? E eu nunca esqueço, né? Nunca você deve esquecer de onde Deus te tirou, né? A Bíblia fala sobre o amor de Deus como um amor incondicional, que é uma fonte de conforto e esperança. Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de domingo, né? Que esse amor esteja presente em nossa vida. Que foi esse amor que Jesus apresentou na palavra, Jesus apresenta todos os dias na nossa vida. E que nós também possamos viver esse amor que Jesus coloca em nossas vidas. Amém? Nós podemos pensar que Deus nos amou, né, de tal maneira que deu seu filho, né? Lá em Romanos 5:8 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Gente, Deus provou e prova esse amor por nós todos os dias. Aí qualquer coisinha nós já, entendeu? Eu não estou dizendo que não é, que é errado nós sentimos fraqueza, nós estarmos fracos, mas aonde que nós vamos fortalecer? Na palavra do Senhor.
Aonde nós vamos buscar cura, libertação, né? Onde que nós vamos buscar o alicerce para a nossa vida? A palavra do Senhor. Não deixe de ler a Bíblia para que você compreenda muitas coisas que você não entende. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ir na casa de Deus. Há muitas coisas sendo distorcidas, né? Porque tem gente que fala assim, eu vou dar um exemplo, não precisa ir na igreja não. Tem gente fora da igreja que tem um coração melhor do que quem está dentro da igreja. Irmãos, respeite a casa de Deus. Respeite a casa de Deus. Antigamente, se nós entrássemos num templo dessa maneira, antes da graça, nós já estávamos exterminados. Respeite a casa de Deus. Lá é um lugar de nós encontrarmos com Deus também. Todo lugar você pode orar, na sua casa, onde você quiser, mas lá é um lugar de encontrar com Deus. Respeite a casa de Deus. Todos estão ali procurando cura, libertação, transformação. Deus não veio, Jesus não veio para os perfeitos. Jesus veio para nós que necessitamos dele. Ele não veio para os perfeitos. Ele veio para nós. Tem gente dentro da igreja que precisa ser curado, tem gente fora da igreja que precisa ser curado, né? Não ponha isso. Não, respeite a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar sagrado. É importante estarmos lá. Ana orou no templo. Muitos acharam que ela estava embriagada, mas ela estava ali orando. E Deus concedeu a ela um filho. E ela orou lá no templo. E tem várias passagens da Bíblia que diz, né? Eu lembro quando Davi trouxe a Arca da Aliança. Davi comemorou muito mais do que qualquer coisa, né? E tem até um louvor que fala quando Davi chegou com a Arca da Aliança, né? Que eu louvei muito esse louvor também, né? Eu não achei Davi comemorando ao se exaltar com os seus irmãos. Eu não achei, mas achei Davi comemorando, saltando e cantando como ninguém, quando trouxe a Arca da Aliança de volta com ele em Jerusalém. Glórias a Deus, aleluia. Eu não sei muito louvor, porque eu sempre louvava esse louvor. Nós temos que se alegrar na presença de Deus. Amém? Amém, amém, glórias a Deus, aleluia, né? Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de domingo para terminar aqui, né? Que veio falar, né? Quando nós encontramos realmente Jesus e fala do amor de Deus por nós. Eu veio falar lá em João 11:1 até o 46, né? E eu li em diante também, né? Glórias a Deus, aleluia. Nós temos um amigo que se chama Jesus, que nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Basta que nós deixamos ele entrar, né? A palavra também diz que ele está à porta, né? Aquele que abrir, o Senhor vai entrar e cear conosco. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar para terminar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa manhã. O Senhor tem cuidado de nós, da nossa vida. O Senhor tem mostrado todas as coisas. O Senhor não deixou nada oculto nem escondido. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos guardou, nos sustentou, nos capacitou para fazer a tua vontade. Perdoar, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, né? Que nós possamos, Senhor, ter mais amor no nosso coração, que nós possamos fazer a tua vontade, não a nossa, né? Em todo momento da nossa vida. Que o Senhor venha nos encher desse amor, nos fortalecer na tua presença, na tua palavra, Senhor, nessa manhã. Que a vontade do nosso coração, nós almejamos o nome do Senhor todo o tempo na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Até aquilo que não é, o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor sabe o que é melhor, nós não sabemos. Desde já somos gratos, Senhor. Olhai por esses que ainda não conhecem o seu amor.
que ainda não abriu o seu coração, que ainda não foi transformado. Olhai por esse que tem a vontade, mas não consegue, Senhor. Mas que o Senhor venha nessa manhã e de encontro com essas pessoas que estão desanimados, que estão achando que acabou, que estão achando que estão sozinhos, que não tem ninguém. Mas o Senhor está com elas todo o tempo, porque o Senhor nos ama incondicionalmente, né? E que a vontade do Senhor prevaleça, que é esse amor. Que esse amor nós vamos continuar cultivando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.